Nós ontem tivemos uma reunião com os professores aqui de Itaporã para tratar de alguns assuntos a respeito dessa greve. Inclusive, talvez tenha sido mais motivado pela entrevista que o prefeito deu aqui nessa emissora, esse programa, se eu não me engano, na quinta-feira passada. Exatamente por isso, talvez tenha motivado alguns maus entendidos que precisam ser esclarecidos. Por essa razão, convocamos essa reunião. Inclusive, eu estava em João Pessoa, a minha esposa está grávida e teve um pequeno problema de saúde esses dias. Eu não poderia nem absolutamente imaginar deixá-la sozinha antes disso. A primeira oportunidade, aqui estive para trazer esses esclarecimentos. Eu espero firmemente que fiquem esclarecidos os fatos, para que amanhã depois não surjam novas conjecturas como surgiram quinta-feira passada nesse programa, para que não haja uma interferência indevida de qualquer gestor, de qualquer pessoa, naquilo que é feito como sendo por base do direito dos professores. Eu tive o cuidado de escutar com muita atenção a entrevista que o prefeito deu aqui, Cláudio, não ao vivo, como disse, está em João Pessoa, mas através de uma gravação que gentilmente a Ainério me passou. Eu escutei ponto por ponto e fiz algumas anotações do que o prefeito tinha me dito. Uma delas era a respeito do pagamento do piso salarial dos professores. E eu me permita, Cláudio, fazer as explanações ponto a ponto. Talvez fique mais fácil para o meu raciocínio, mas também fique mais fácil para a compreensão. Os professores recebem um piso salarial não por benefício, não por mérito simplesmente, não simplesmente por benesse do poder público, não porque quer o gestor. Em primeiro lugar, eles recebem por obrigação. É uma lei federal e, como lei federal, deve ser cumprida. E se fosse por mérito dos professores, não seria simplesmente o que está aí. Seria um salário bem superior. Quanto a isso, não discuto. O prefeito Jaci Brasileiro não pode dizer que os professores estão ganhando um piso salarial e dizer com pompa e circunstância como se estivesse prestando um favor. Ele faz uma obrigação. E diga-se uma obrigação que está sendo feita pela metade. Porque os professores trabalham 30 horas por semana e recebem apenas por 25. É exatamente este o foco da questão. Não é piso, não é pagamento do piso. Para a proporção do que os professores estão trabalhando, os professores estão recebendo, o que está na lei está correto. Nunca discutiu-se isso. Eles estão, na lei dispõe 25 horas por semana e eles recebem exatamente 25 horas por semana. Só que na lei está 25 e eles trabalham 30. A questão é essa. O horário legal está diferente do horário real. A questão é essa que a prefeitura me parece que está colocando uma venda nos olhos. E uma outra vez eu quero dizer, mais uma vez, e espero que seja de uma vez por todas, que o prefeito compreenda. Abra os olhos para enxergar e compreenda. Se não tiver a disponibilidade de compreender facilmente, procure sua assessoria, que a assessoria é paga exatamente para isso. Compreenda que 1/3 da carga horária não é para ficar em casa, como ele acha. 1/3 da carga horária é para planejamento, correção de provas, reuniões escolares na escola, trabalhos em grupo na escola, avaliação pedagógica, tudo isso. Esse 1/3 da carga horária, como pensa o prefeito para ficar em casa, seria injusto. Não é. Em casa, o que é que os professores fazem? Corrigem prova, analisam as tarefas que foram feitas. Isso geralmente o professor sempre leva para fazer em casa. Os outros trabalhos são feitos na escola, mas fora da sala de aula. Então precisa corrigir. E antes de entrar na questão de ponto a ponto, eu só lembro, corrigindo o que o prefeito disse, e aí corrigindo com toda a autoridade, porque sou advogado do Sindicato dos Professores de Igaracy, não existe atraso salarial em Igaracy. Se ele está querendo passar a má fama do irmão dele, ele está errado. Igaracy está rigorosamente em dia. Os professores receberam agora o mês de maio normalmente. Aliás, minto, o pagamento lá está programado para o dia 10. Será feito o pagamento no dia 10 com os retroativos, porque a lei lá só foi aprovada depois, igual aqui, a lei de alteração. Então, com os retroativos, vai ser pago no dia 10 do mês de maio corretamente, sem problema nenhum. O prefeito veio aqui no seu programa dizer que Igaracy estava devendo há 3 meses. Não existe isso em absoluto.
Eu fiquei muito preocupado, Cláudio, quando ouvi o prefeito traçar alguns pontos, alguns nortes a respeito de uma ação que nós entramos no Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele disse que eu tinha sido infeliz porque criei uma liminar. Olha, advogado não cria liminar. Advogado pede. Se o juiz, o desembargador, o ministro lá no Supremo decidir em favor do advogado, pronto, está atendendo o pedido que ele fez. Eu pedi e o tribunal achou de conceder. Agora, eu pedi com base na lei. Ele afirmou que nós tínhamos feito com base num projeto para Pedra Branca, alguma coisa, um projeto de Pedra Branca, etc, etc, e novamente projeto de Pedra Branca. É porque no documento que ele mostrou tinha o nome Pedra Branca. Né? Exato. Foi um pedido de liminar, ação de obrigação de fazer. Aqui eu tenho, inclusive, o original, a cópia original. Ele mostrou uma cópia que foi entregue a ele, a cópia original, que tem lá, CITEM, Sindicato de Trabalhadores da Educação do município de Itaporanga, explicando todos os fatos que foi feito no meu escritório, por mim, e que por equívoco meu, ao invés de colocar município de Itaporanga, eu coloquei município de Pedra Branca. Por quê? Porque no ano passado eu precisei usar essa mesma ação contra o município de Pedra Branca. Nós sabemos que usamos computador, que o Ctrl+C, Ctrl+V é uma ferramenta fabulosa, principalmente dos escritórios de advocacia. E isso não quer dizer que a ação tenha sido movida contra a Pedra Branca. Nós protocolei a ação, quando cheguei em casa, verifiquei o equívoco, retornei ao Tribunal de Justiça, fiz uma petição pedindo que trocasse o município de Pedra Branca por município de Itaporanga, o desembargador acatou e saiu a liminar, que eu acho que isso ele não lhe mostrou. Está aqui a íntegra da liminar, ação ordinária número tal, relator desembargador Manuel Soares Monteiro, autor Sinteme, advogado Paulo César Conserva, promovido município de Itaporanga. Por quê? Porque foi feito depois da correção necessária. Agora, se o prefeito está querendo tirar o foco, está querendo criar factóides, está querendo criar polêmicas, isso é outra conversa. O fato é que a ação se destina a evitar a anotação de faltas e a declaração de legalidade do movimento. E para isso, a ação já serviu. Nós já alcançamos os nossos objetivos. Agora, se é um juiz esperneante, o direito de espernear, o direito de achar ruim, o prefeito tem. Agora, não de criar celeuma em cima disso. O fato é que, para mudar aquilo que foi decidido, ele terá que recorrer. Se ele não recorrer, continuar fazendo como fez com a ação que ele entrou aqui em Itaporanga, uma ação que foi entrada na vara, na terceira vara de Itaporanga, quando deveria ter sido entrada lá em João Pessoa, como eu fiz, e a juíza, num despacho dia 30 de maio, está aqui, um dia antes da entrevista que o prefeito deu. Dia 30 de maio já deu um despacho dizendo que ela era incompetente para julgar esse tipo de ação, mandando redistribuir no Tribunal de Justiça. Se eles fazem da maneira errada, se eles procuram um foro equivocado e depois querem atribuir essa responsabilidade ao sindicato, o problema é deles. Nós não vamos criar factóides, nós não vamos comungar com esse tipo de pontos negativos contra a nossa greve. Nós não atribuímos fatos a outro município. O município se refere a Itaporanga, foi devidamente corrigido, um equívoco simples de digitação que não merece nem sequer mais ser citado. Nós não montamos absolutamente nada. A prefeitura fez ameaças de greve. Ontem, durante a assembleia que teve, eu fui bastante claro quando perguntei se houve as ameaças, perguntei 3 ou 4 vezes. Os professores responderam que sim. A secretária Dena não vai ter condições nenhuma de desmentir e dizer que não fez ameaças de anotação de falta, porque foram feitas. Quando nós falamos em ameaça, nós não falamos no sentido literal criminal. Aquele que eu chego com a arma e diz, ou você me dá isso. A ameaça violenta. Nós falamos em ameaça de aquela que diz assim, olha, Ana Cláudia, se você não voltar a trabalhar, a gente vai ter que anotar a falta, porque a greve de vocês é ilegal. Isso é uma ameaça. Nos termos de anotação de falta, isso é uma ameaça. E ela pode não ter dito gritando, como ela insinuou, que eu creio que ela não tenha feito isso. Mas bradar que a greve é ilegal é assegurar alguma coisa com veemência. Está lá no dicionário Aurélio. Basta consultar. Os brados que foram ditos na petição é dizer com convicção. Eu posso bradar que creio em Deus e dizendo com convicção não preciso gritar. É a mesma coisa que foi referido lá. Houve ameaça,
nós não fizemos nenhum tipo de manobra, nem manipulação, nem montagem para conseguir a liminar. A liminar está aqui na sua totalidade, na íntegra, onde o ministro, o desembargador Manuel Soares Monteiro, substituído pelo juiz convocado Ricardo Vital, diz assim, que as reivindicações, em uma análise sumária, claro, que as reivindicações do sindicato se mostram verossímeis, ou seja, se aparentam com a verdade, e que a inobservância afronta contra a subsistência e a dignidade dos professores. Ou seja, não observar o que a lei diz em favor dos professores é afrontar com indignidade aquilo que os professores representam. E o que me chamou muito a atenção foi o prefeito dizer que poderia até perseguir. Eu posso até perseguir, mas eu atendo a todos como alunos. Ele não pode perseguir. Se ele não sabe, fique sabendo agora. A gestão pública é impessoal. Os critérios de impessoalidade que a Constituição Federal manda é lá de Brasília até Itaporanga. Ele não pode fugir disso. Ele não pode perseguir, não. Ele está equivocado quando acha que pode, mas ainda assim persegue. Eu não vou explicar o caso da minha esposa, não vou explicar o caso de outras pessoas que não votaram nele e que recebem salário inferior, quando as pessoas contratadas recebem mais. Não vou citar o caso de Rainério, não vou citar o caso de inúmeros professores, inclusive, que não recebem sequer, que até quando entram com o pedido do afastamento de licença-prêmio, são preteridos no direito de outros. Não vou falar também dos professores que ganham carga horária dobrada sem merecer, que são apadrinhados. E, senhor prefeito, não me peça para dizer o nome, porque se eu disser, vai ficar um constrangimento para o senhor. Não me peça. E o senhor sabe muito bem que existem pessoas próximas ao senhor que justificam aquele salário de R$ 1.800 que o senhor disse, porque recebem carga horária sem merecer. Isso nós vamos encaminhar ao Ministério Público para as devidas apurações, já que o senhor tocou no assunto.